Bom, esse é o código de Java, de Quicksort. Temos aqui 5 colunas desordenadas. Através do Quicksort, vamos ordená-las. Primeiro passo é encontrarmos o pivô. Para encontrarmos o pivô, pegamos aqui a primeira posição, que é 0, mais a última posição, que é o 4. Dividimos por 2. O resultado, que é 2, será então a posição do pivô. Iremos comparar tamanhos agora das colunas. O tamanho da coluna I é menor do que o tamanho da coluna do pivô? Sim, é menor. Então, I incrementa 1 e passa agora a ocupar a posição 1. Novamente é feita a comparação. O tamanho da coluna I é menor do que o tamanho da coluna do pivô? Não, não é menor. Então, I permanece na mesma posição. Vamos agora comparar o J. O tamanho da coluna J é maior do que o tamanho da coluna do pivô? Não, não é maior. Então, o J também permanece na mesma posição. Iremos agora alterar o tamanho das colunas. Temp recebe o tamanho da coluna I. I recebe o tamanho da coluna J. E J, por sua vez, recebe o tamanho da coluna temp. Incrementa I, que passa para a posição 2, e decrementa J, que passa para a posição 3. Voltamos então para as comparações e verificamos. Tamanho da coluna I, ela é menor do que o tamanho do pivô? Não, ela é igual, então não é feita nenhuma alteração em I, permanece então na mesma posição. Vamos para a próxima comparação. O tamanho da coluna J, ela é maior do que o tamanho da coluna do pivô? Sim, é maior. Então, J decrementa 1 e passa, então, para a coluna 2. É feito troca dos tamanhos, como é o mesmo tamanho, não é feita nenhuma alteração. Apenas I incrementa 1, passa, então, para a posição 3, e J decrementa 1, que passa, então, para a posição 1. Como I já ultrapassou J, entra uma nova fase no Quicksort. Com os elementos já pré-ordenados, dividimos então em 2 subconjuntos. O primeiro, colunas menores do que o pivô, e o segundo, colunas maiores do que o pivô. Iremos então primeiro ordenar através da recursividade colunas menores do que o pivô. Pelo mesmo procedimento, primeiro pivô passa a ficar ordenado, né? Pelo mesmo procedimento encontramos um novo pivô e fazemos a comparação novamente. Coluna I, ela é menor do que o pivô? Não, ela é igual. Então, o I permanece na mesma posição. Coluna J, ela é maior do que o pivô? Não, ela é menor. Então, não é feita alteração de posição. Vamos agora fazer a troca do tamanho. Os tamanhos. Temp recebe o tamanho da coluna I. A coluna I, por sua vez, recebe o tamanho da coluna J. E J recebe o tamanho da coluna temp. I incrementa 1, passa a ocupar a posição 1. E J decrementa 1, passa a ocupar a posição 0. Como I já ultrapassou J, eles já estão ordenados, passamos então para as colunas maiores do que o pivô, aqui à direita. Pelo mesmo procedimento, encontramos o pivô, comparamos o tamanho da coluna I. Ela é menor do que o pivô? Não, ela é igual. Então, permanece I na mesma posição. Passamos então a comparar J. J é maior do que o tamanho da coluna do pivô? Não. J não é maior. J
é menor. Então, é feita também alteração na posição J. Vamos agora fazer troca do tamanho das colunas. Temp recebe o tamanho da coluna I. Coluna I recebe o tamanho da coluna J. E coluna J recebe o tamanho de temp. I incrementa 1, passa então a ocupar a posição 1. E J decrementa 1, passa então a ocupar a posição 0. I ultrapassa o J, já estão ordenados. Então as 5 colunas estão ordenadas agora de forma crescente. E encerra-se então o Quicksort.